subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 13. O cultivo das relações interpessoais. Amados irmãos, estamos chegando ao final da nossa revista deste trimestre. E vamos estudar o cultivo das relações interpessoais. É interessante a gente trazer algumas observações sobre esse tópico, que vai ajudar você que é professor, o aluno, para que esses princípios que Paulo coloca aqui nessa carta, a gente possa pô-los em prática. Alguns comentaristas observam que Paulo fala em 26 pessoas, nomeia 26 pessoas, e pessoas que são do seu convívio pessoal. Alguns críticos afirmam que essa parte da carta não teria sido escrita por Paulo, porque como explicaria a existência de tantos cristãos em Roma, enquanto Paulo estava ali na Palestina? Paulo, vamos ter em mente que Paulo ainda não tinha, não era o fundador dessa igreja de Roma, ele não conhecia essa igreja, ele queria conhecer essa igreja. E essa carta é um preparatório para isso, como nós temos falado. Como explica essas pessoas lá? Olha, nós estamos falando de Roma como a capital do império. Falamos aqui também que o decreto do imperador que expulsava os judeus, que restringia, esse culto cristão, isso até na literatura secular aparece de escritores romanos sobre isso. Esse decreto tinha sido revogado. Era natural o concurso, era natural esse deslocamento de muita gente, inclusive cristãos, para a capital do império. Isso explica, sim, como muitos desses crentes, muitos deles evangelizados por Paulo, muitos deles do convívio de Paulo, que agora, como o próprio casal, Priscila e Áquila, que tinham estado com Paulo lá em Atos capítulo 18, agora se encontram em Roma. Inclusive hospedam uma igreja local, uma igreja doméstica na casa deles. A gente tem que ter em mente que os templos, como nós conhecemos hoje, é uma criação do segundo século. A gente trata isso no livro Maravilhosa Graça. Então, esses cristãos, quando Paulo escreve essa carta, já está nos seus finais, ele lembra desses cristãos, e ao endereçar sua carta através de Febe, ele nomeia e tem saudade desses crentes. A forma como Paulo escreve é realmente quem conviveu e conhecia de perto esses crentes. Detalhes da vida desses crentes que ele lembra, e ele ressalta, põe em relevo essas características marcantes, como ele colocou quando ele escreve a Timóteo, dizendo, lembrando que eu estou das tuas lágrimas. Então é importante a gente ter isso para a gente ver uma dimensão do que é ou do que seja essas relações interpessoais. Igreja é corpo, igreja é gente. Não existe igreja sem relacionamentos. Há uma obra de um sociólogo polonês, Bauman, que ele trabalha os conceitos de sociedade online e sociedade offline. Na análise dele, a sociedade online é essa sociedade dos relacionamentos virtuais, onde os relacionamentos se constroem com muita facilidade, mas se destrói com facilidade ainda maior. Para você ter um amigo, 5.000 amigos no Facebook é muito fácil. Mas para você ter 15 amigos de verdade
no mundo real é outra coisa. Então esse conceito de sociedade virtual, dos relacionamentos virtuais, é diferente desse conceito do mundo offline, do relacionamento corpo a corpo, no qual a igreja se insere. A igreja é esse contato, igreja é gente, igreja é corpo. E Paulo está tratando disso. É de pessoas de carne e osso, que conviviam com suas diferenças, com suas semelhanças, mas formando um todo que é o corpo de Cristo. Então é importante a gente chamar essa atenção. Na lição bíblica que você tem em mãos aí, nós falamos da importância dessas relações interpessoais, onde eu falo de valorizar pessoas, não coisas. Por quê? Porque na sociedade que nós vivemos hoje, se valoriza mais coisas do que pessoas. As pessoas são transformadas em mercadorias. Alguém já disse, um teólogo anglicano, que é muito difícil remar contra a corrente, contra a correnteza, quando tudo que as pessoas querem é um camelô da religião adaptado ao consumo público. Muitas vezes as pessoas querem um propagandista da fé. E a gente tem que ver que o próprio pastorado, o ministério da palavra é um relacionamento, uma teia de relacionamento. Está inserido nesse contexto. Eu falo do valor das mulheres, Paulo fala dá amplo destaque às mulheres. Na verdade, o cristianismo é que vai resgatar o valor que tem as mulheres. Quando nós comentamos aquela lição, Lucas, o Evangelho de Jesus, o homem perfeito, nós trabalhamos isso. Que Jesus, no seu ministério, também era assessorado, era apoiado financeiramente por muitas mulheres. Capítulo 8 do livro de Lucas, do terceiro Evangelho. Então, Paulo aqui dá um valor às mulheres também. Como eu disse em outra lição, que nós já vimos, alguns comentaristas creem que Febe era uma diaconisa. A base de fundamentação teológica, sim, a partir das explicações de Paulo, quando ele fala das recomendações dos obreiros, que ele fala dos obreiros e das esposas de obreiros, do serviço que elas prestam, que ele usa a palavra diaconel. Então é importante a gente ter isso em mente, quando a gente fala que as mulheres já tinham importância naqueles dias no ministério de Paulo. E elas têm importância hoje da mesma forma. Nós precisamos ver o destaque que tinha as mulheres. Eu coloco até aí no livro, eu mostro isso, que Priscila e Áquila eram um casal. Mas a esposa se destacava mais. Isso não é incomum até hoje. Mulheres, e existem até mulheres pregadoras de nome ou renome, que eu conheço, que têm ministérios cristocêntricos, abalizados na palavra, que ela é a portadora da palavra. E o marido é um apoio, mas não é por isso que ele é demérito para ele. Isso é importante, cada um tem seu lugar, né? Ele chama a atenção aqui de uma cristã chamada Maria. Interessante que não tem sobrenome, apenas de saudar a Maria, mas aí ele acrescenta que muito trabalhou por nós. Uma pesquisa no texto grego, observei que essa palavra trabalhar é o termo grego copial, que significa trabalho voluntário, a pessoa que se dava. Não esperando uma recompensa humana daqui, mas sabendo que estava fazendo a obra de Deus quando servia e apoiava o apóstolo. Essa ideia de trabalho voluntário existia sim também na igreja primitiva. Isso é importante a gente testemunhar e trazer. Havia uma irmandade de companheirismo, que Paulo destaca aqui. O segundo item, o segundo tópico, nós trabalhamos que essas relações interpessoais corriam risco por conta de alguns problemas que surgiam, que a gente chama ameaças às relações interpessoais. Quais eram essas ameaças? Eu coloquei aqui o individualismo. O individualismo, Paulo ele diz aqui, eu cito um texto, e rogo, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles.
Havia pessoas que promoviam escândalos. Olha só que coisa incrível, né? Escândalos e dissensões, ou dissensões e escândalos. Não é novidade hoje, irmão, se Paulo já falava naqueles dias. Interessante que ele manda afastar-se desse tipo de gente, desse tipo de pessoas que são até nocivas aos relacionamentos, né? Envenena os relacionamentos, quebra a comunhão, quebra a koinonia das pessoas, desse convívio, dessa cadeia de relacionamentos. Também falei aí no sensualismo e o antinomismo, também que era, alguns comentaristas creem que está presente isso também, né? E o terceiro tópico é a fonte das relações interpessoais. Existe em razão da sabedoria e da soberania de Deus. Tudo Paulo aponta como as coisas boas vindas de Deus, né? Tudo ele vai mostrar que Deus está por trás dessa igreja viva, louvado seja Deus. Ele fala aqui de um mistério que Deus deu a conhecer no final dos tempos. Esse mistério que esteve oculto foi dado a conhecer à igreja através da revelação do Espírito Santo. Era sobre o desvendar desse mistério que Paulo acabara de escrever. Deus, em sua soberania, permitiu que a sua sabedoria fosse reservada no Evangelho da Graça. O resultado foi a salvação de todo aquele que crê. A igreja de Roma era fruto disso. Então Paulo ele vai com uma doxologia, né? Uma oração, um hino de louvor a Deus e encerrar a sua carta, mostrando que as relações interpessoais existem por causa da Trindade divina. Existe razão da graça de Deus. Então é o que eu digo aqui, essas palavras de adoração nos fazem lembrar outra expressão de louvor do apóstolo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Que está em Romanos 11:36. Com essas palavras, querido, nós chegamos ao final da nossa lição. Eu quero, sinceramente, de coração, agradecer você que se prontificou, tirou um tempo, reservou algum tempo da sua vida para ver esses vídeos. Isso prova que você está interessado no aprendizado, que você tem interesse na educação cristã, valoriza a escola dominical, né? Você que é professor, evidentemente que esses vídeos não são perfeitos, não são exaustivos, mas eles são caminhos, eles são pontes. Nós procuramos, é um princípio da nossa casa, né, que sirvam de pontes, sirvam de diretriz ou diretrizes, para que você, a partir daqui, né, tenha uma visão mais ampla, né, uma visão panorâmica do que foi tratado nesse trimestre. E eu não tenho dúvida nenhuma que se você chegou até aqui, como você chegou, que está vendo esse vídeo, é porque você é uma pessoa compromissada com Deus. E eu agradeço a Deus, a nossa casa agradece a Deus por pessoas como você, por professores como você, por alunos como você, por crente que você que valoriza a instrução e a educação cristã. Eu quero me despedir aqui, agradecer a Deus, rogar vossas orações, dizer que nosso comentário não é perfeito, mas a gente procurou dar aquilo que é de melhor, não para polemizar, mas escrevemos aquilo que cremos. Aquilo que acreditamos está na palavra, fundamentado na palavra. E o nosso objetivo não é separar nem criar qualquer embaraço ao crente, mas dar a ele uma fundamentação bíblica, teológica, que vai ser saudável para a sua vida. Eu queria ficar com essas palavras, rogar vossas orações, né, e que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.
CPAD, a editora da Escola Dominical.